por tudo que tu fizeste por mim. Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mas grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó fai-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó fai-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Cruz pregado vestes assim, sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó fai-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus. Essa terceira estrofe de ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Isso é motivo de alegria, a gente está aqui se consagrando para o Senhor, que muitos querem estar aqui nessa manhã e não pode, estar em cima de um leito. E a gente está tendo essa oportunidade de estar aqui na presença do Senhor Jesus. Vamos louvar o primeiro, chuvas de bênção. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar, Ele nos dá fortaleza, rica bênção sem par, chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado de amor, chuva
graça. Chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuva de graça. Chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Faze teu servo piedoso, dá-lhe virtude e valor, dando-nos dons preciosos do santo preceptor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Glória a Deus, agradeço a oportunidade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Estamos daqui porque a graça do Senhor tem nos alcançado e Ele tem derramado sobre a minha e a tua vida a chuva de graças sobre nós, amém? Também quero convidar aqui o nosso evangelista Roberto, que está junto conosco, o mesmo é o dirigente da congregação, ele assim vai trazer uma pequena reflexão breve, irmãos, porque de 9 horas vamos começar a introdução para aí a nossa EBD nesta manhã, amém? Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Aleluia. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Quero deixar nesta manhã, no livro de Salmo 35, que diz: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse salmo, amado, pode ser que Davi estava passando por grande tribulação, por grande dificuldade, mas esse salmo ele diz que pode a noite durar o choro, mas a alegria vem pela manhã. Mas as lutas e as dificuldades podem vir, amados. Nós podemos chorar, mas também vem a alegria. A noite pode estar escura, pode estar sofrida, mas quando a gente passa e vem a alegria, vem a abundância. E aí é que está, que devemos recorrer ao Senhor.
Davi, nas dificuldades dele, ele ia buscar o Senhor. Ele ia buscar a face do Senhor, e aonde nós vamos buscar é no Senhor. Que você possa estar refletindo nesta manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei o que você está passando nesse instante, a dificuldade, mas a alegria vem pela manhã, meu amado ou minha amada. Então, dedica a tua vida ao Senhor, faz a obra dele, vai buscar aos pés do Senhor. A solução está nele. A solução está no Senhor. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos segura, é Ele que naquele momento que você está passando, sempre tem uma saída. Então, fortifica no Senhor, derrama a tua lágrima, mas Ele há de fazer algo diferente na tua vida. E que Deus continue nos ajudando, porque Ele é fiel com cada um de nós. E que Deus assim nos abençoe por essa consagração nesta manhã. E agora, logo mais vai ter a nossa EBD, que cada um de nós esteja aprendendo da sua palavra. E assim o nosso presbítero, irmão Valdemir. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos aí? Palavra poderosa da parte de Deus, lance sobre ele toda, né, vossa ansiedade também, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, a palavra do Senhor diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós, irmãos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem logo ao amanhecer. É Deus falando com você nesta manhã. Você crê nisso? Você crê que Deus está falando com você? Você crê que Deus está bem presente aqui no recinto e aí onde você está em casa, aí do lado do seu sofá? Deus, Ele está dentro da tua casa falando com você, dizendo que acalma o teu coração, lança sobre Ele toda a tribulação, toda a preocupação, porque até hoje Ele tem cuidado de mim, também tem cuidado de você, irmãos. Está chorando, está doendo, extrai a lição da dor e do choro, aleluia, porque vai chegar o dia que você vai sorrir, vai cantar e vai glorificar e dizer a Deus que Ele é fiel, irmãos. Porque Ele é fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel, e ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui nessa manhã, irmãos, porque Ele é fiel. É porque Ele é fiel e Ele nos dá a condição de chegar aqui nesta manhã. E vamos assim começar a introdução da nossa Escola Bíblica Dominical, da carta de 1 ao Coríntios. Você que está nos acompanhando através da rede social sabe que estamos estudando toda a carta de 1 Coríntios e estamos na lição 4, irmãos, da carta. Lição 4 da carta, não é? De 1 Coríntios, que tem por título A Mensagem da Cruz. Eu quero falar para vocês que abra sua Bíblia no texto básico, né? Muito importante você aí que está em casa também acompanhar as leituras aqui, com o qual vai ser ministrada pelo diácono Homero,
o mesmo é dirigente da EBD, ele vai estar ministrando essa aula para mim, para você. Eu estou aqui simplesmente dando uma pequena introdução rápida, irmão, do que vem aí para você, para o seu crescimento, para o seu conhecimento, né? Então, fique aí sentadinho no seu sofá, convide aí os seus filhos, seu esposo que está em casa, para assim junto aprendermos da poderosa palavra de Deus. E o texto básico dessa lição 4 se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 6. Texto devocional, 1 João, capítulo 2, versículo 20 ao 27. O versículo-chave se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Eu só quero começar aqui a introdução. No 1 Coríntios, na primeira lição, Paulo deixou bem claro que não se ocupou em ministrar batismo a fim de que ninguém supusesse que estaria interessado em conquistar para si seguidores, não é? Paulo deixou bem claro isso. Na segunda lição, o apóstolo declarou que até o modo de pregar o evangelho aos coríntios não lhe havia dado ocasião para que se orgulhassem de tê-lo como líder. Ele teve o cuidado de pregar de tal modo que o caráter e a origem divina da sua mensagem não fosse obscurecida pela sabedoria humana. Ou seja, Paulo ele vai pregar na cidade de Corinto ali para todos que ali está, não com sua sabedoria, porque Paulo era um homem muito sábio, irmãos, não é? Paulo ele tinha toda a cultura judaica ali em sua mente, foi crescido naquela cultura, então ele sabia como se expressar e também sabia, né, de ensinar a eles, se ele quisesse com sua sabedoria. Mas não, Paulo, ele não fez isso. Louvado seja o nome do Senhor. Ele mostrou que a sabedoria de Deus, demonstrada na mensagem da cruz, jamais poderia ser compreendida pelo homem se não tivesse sido revelada pelo Espírito Santo. Paulo, ele foi pregar a Corinto com temor e muito tremor, irmãos, apresentando Cristo, aquele que morreu na cruz. Na lição 3, Paulo, ele vai mostrar aos coríntios, ou pregar na cidade de Corinto, que Cristo não está dividido, irmãos. Cristo é um só e todos estamos em Cristo. Paulo chega lá com toda a humildade, com a sabedoria que Deus lhe deu, mostrando a eles a Cristo Salvador de todos, a qual por intermédio temos paz com Deus, louvado seja Deus. E Paulo mostra a eles que ele não está dividido. Então Paulo, ele com toda a sua sabedoria, ele se abstém da sabedoria que ele tem, que é a sabedoria humana, e ele vai até a cidade de Corinto mostrar a ele a sabedoria divina e pregando somente o evangelho de Jesus Cristo. Você entendeu essa pequena introdução? Tem mais coisas para o seu crescimento, tem muito mais coisa. Fique aí, abra a sua Bíblia, abra o seu intelecto, deixe Deus entrar para que Ele expansa a sua sabedoria, porque Ele é poderoso para fazer isso. Assim, do jeito que Ele fez com os discípulos, Ele chamou, os capacitou, assim Ele quer fazer também comigo e com você. Irmãos, veja que Paulo, ele era um homem humilde, ele era um homem que somente ele queria mostrar a eles Cristo, ele queria mostrar o que Cristo fez através da sua vinda, através dele ter dado a sua vida, através de Deus ter ressuscitado, e aqui ele está pregando para aquela cidade, para aquele povo, a qual uma vez recebeu a sua palavra, e agora estava tendo lá uma divisão terrível, estava tendo na cidade de Corinto várias controvérsias, falsos mestres que ali estava tendo na cidade de Corinto, irmãos, até dúvida da ressurreição de Cristo. Os irmãos de Corinto estavam entregando uns aos outros a tribunal de pagãos. Veja o que é que estava acontecendo naquela cidade, para que você venha entender um pouco qual foi o propósito que Paulo ele escreve aquela cidade de Corinto. Eu não quero mais me estender, irmãos, quero deixar agora, a partir de agora, desse momento, o diácono Homero, ele aí vai nos dar os pontos principais, não é, de nossa lição 4.
Então fique aí, irmão, seja um mantenedor, ou seja, um compartilhador da palavra de Deus. Compartilhe a palavra do Senhor, porque tem pessoas precisando, tem pessoas que não podem se deslocar a chegar até a casa do Senhor, mas através de você compartilhar, a mensagem do Senhor pode chegar até a sua residência. Amém? Que Deus continue abençoando, que Deus continue abrindo nosso entendimento, nosso diácono Homero, que ele é o dirigente da escola bíblica dominical. Amém? Amém, glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos também que se encontram em casa aí, seja saudado com a paz de Jesus Cristo. Esse tema de hoje é um tema bem interessante e falamos tanto da mensagem da cruz, mas entendemos pouco sobre ela. A mensagem da cruz ou a cruz da mensagem, né? E temos que entender o que é a mensagem da cruz, o que Cristo quis passar para nós ali através da cruz do Calvário. No caso, a mensagem que Cristo passou na cruz do Calvário, não a cruz em si, a matéria ali, a madeira ali, o madeiro, né? Que era símbolo de maldição. Nosso presbítero Valdemir aqui já passou a introdução. Eu queria deixar uma pergunta aqui que o nosso pastor nos passou aqui. Os irmãos que estão em casa, também os que estão aqui também presencialmente. Por que atualmente se prega muito pouco sobre a mensagem da cruz? Por quê? Se fala muito pouco, se prega muito pouco dentro das igrejas sobre a mensagem da cruz. Essa pergunta aí que eu deixo para os irmãos aí, podem responder aí, fiquem bem à vontade. E vamos lá para o primeiro ponto. Vamos abordar 2 pontos aqui dessa lição. São 2 pontos. O primeiro, o conteúdo, método e propósito da mensagem. E o segundo ponto é a revelação da mensagem da cruz. O que é que Deus se revelou através da mensagem da cruz? Vamos lá ler o texto básico que está lá. Abram suas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 16. 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 1 ao 16. Vou ler bem rápido aqui para a hora dar tempo de concluir. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Por que Paulo estava falando isso? Para que a vossa fé não se apoiasse, porque a fé dele já estava apoiada ali em sabedoria humana. Porque eles estavam ali onde? Em Corinto, ali na Grécia. E na Grécia Antiga, ali naquele tempo ali, você ia ver ali que tinha muitas filosofias vãs, cada um levantava suas ideias ali, ficavam ali frequentemente ali, falando sobre sabedoria, falando, mas Paulo disse, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para a sua glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam.
mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, por qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem, que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucas, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? É bem interessante aqui essa passagem aqui, que o homem espiritual, ele entende as coisas espirituais, mas o homem carnal, ele só vai entender as coisas carnais. Por isso que Jesus trabalhava muito ali nos discípulos dele ali, sempre você vai ver Jesus falando ali em parábolas, Jesus ali ensinando, instruindo, e muitas vezes os discípulos ficavam com a interrogação na cabeça: Jesus está querendo passar o que para a gente? O nosso mestre, o nosso Senhor, o que é que ele está querendo nos instruir? Porque ele estava falando ali coisas espirituais, e os seus discípulos ali estavam sendo treinados ali nas coisas espirituais, muitas vezes não entendia o direcionamento do Senhor. O conteúdo, o método e propósito da mensagem. O principal propósito de Paulo neste versículo era lembrar aos coríntios como ele agiu quando pela primeira vez lhe pregou o evangelho. A mensagem da cruz. O conteúdo da mensagem pregada, quando entre eles, Paulo decidiu não apresentar-lhe outra verdade a não ser Jesus Cristo. E o interessante é Jesus Cristo e esse crucificado. Ele não está trazendo aqui mais um Deus como já tinha ali na Grécia Antiga ali. Ele não está trazendo ali mais um Deus. Eu estou trazendo aqui mais um Deus para vocês aprender sobre esse Deus. Ele está pregando aqui a Jesus e este crucificado. Foi o único tema da sua pregação. Ele propôs no seu íntimo apresentar a pessoa de Cristo e a sua expiação na cruz do Calvário. Isso não quer dizer que Paulo pregasse exclusivamente sobre a crucificação. Ele discorria sobre vários temas, ainda que fazendo tudo subordinar-se a Cristo. Provavelmente essa defesa enfática da mensagem da cruz visasse combater alguns mensageiros em Corinto que excluía qualquer menção à cruz em suas prédicas. A pergunta que o pastor nos passou foi: por que atualmente se prega muito pouco a mensagem da cruz? Porque a mensagem da cruz ela é o coração da Bíblia. A mensagem da cruz é o conteúdo maior que podemos ler ali de Gênesis e Apocalipse. Quando lemos ali os primeiros versículos da Bíblia, o que é que ela nos passa? Que Deus ali no princípio criou Deus, os céus e a terra, e Deus vai construindo tudo ali. Deus não estava sozinho, estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Deus cria Adão, depois Adão gera, vem quem? Caim e Abel. Mas quando eles foram sacrificar ao Senhor, o que foi que Abel trouxe ao Senhor? Abel trouxe o cordeiro. Que cordeiro simbolizava aquilo ali? Quem era aquele cordeiro? Aquilo ali já era uma mensagem da cruz. Quando chega ali Noé, quando Noé entra na arca, quando ele estabelece ali sua arca ali, que a chuva cessa ali, que a arca é estabelecida no Monte Ararat, e o que é que acontece ali? Ele sai da arca e sacrifica, e faz um sacrifício ali ao Senhor. Quando chegamos ali na história de Abraão, o que é que acontece com Abraão? Abraão sobe ali, Deus manda ali, olha, sobe ali no monte, e ali sacrifica o teu filho Isaque. Quando ele vai sacrificar ali com a ordem do Senhor ali, seu filho ali,
o que é que acontece? Aparece ali um cordeiro. E aquele cordeiro ele está apontando para quem? Para a mensagem da cruz. Aquele cordeiro ali, toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela vai apontar para a mensagem da cruz, que é o sacrifício do Senhor Jesus. Vamos lá e ler em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, 19 e 20. 1 Pedro. Diz que, e sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, veja. Antes que tudo fosse fundado, os alicerces da terra fossem fundados, Jesus Cristo já tinha sido crucificado. Ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Por amor, por nosso amor. Lá em Colossenses também, 2, o 13 e o 14, vai dizer que a cédula ali que nos era contrária foi revertido. Foi ali revertida aquela sentença ali que era para nós, através do pecado. A sentença é por quê? O salário do pecado é a morte. Mas a mensagem da cruz, o conteúdo pregado é esse. Por que atualmente se prega pouco sobre a mensagem da cruz? Porque o homem está querendo se aparecer em vez de apresentar a Cristo. Eu vou adiantar aqui um ponto, aqui um comentário que tem aqui na nossa lição, que diz que entre o 2 e o 3, ali depois do C, do primeiro ainda, diz que certa vez um seminarista perguntou a um dos seus professores, alguém ali, um pastor ali estudando ali, sendo seminarista ali, qual é o segredo de pregar de modo que os ouvintes entendam a mensagem e sejam por eles tocados, de maneira objetiva? Uma pergunta do seminarista. Aí o seu professor lhe respondeu, disse que use linguagem clara e simples, pregue com temor, porque a missão é nobre e enorme a responsabilidade, e considere a si mesmo como apenas um instrumento do Espírito Santo. Será que hoje em dia escutamos muito pouco a mensagem da cruz, porque o homem não está querendo mais ser só um instrumento, o homem está querendo se endeusar dentro da igreja, o homem está querendo ter técnicas de apresentar uma técnica que não existe, porque a mensagem da cruz é simples. Paulo vai dizer que ele sempre pregou ali e é um sentido só, que é Jesus e ele crucificado. Não existe outro método dentro da igreja a ser inovador, a ser colocado, a ser culto, a ser... Não, é Jesus crucificado e acabou-se. Não tem regra, não tem algo diferenciado que eu possa, não, vou pegar isso aqui hoje, mas sempre tem que ser Jesus Cristo crucificado. E o método de pregar a mensagem, Paulo sentiu necessidade de recordar aos coríntios o modo como lhe pregou o evangelho, com simplicidade, com temor, na dependência do Espírito. O testemunho de Deus, o mesmo que a mensagem da cruz, anunciado pelo apóstolo, não foi transmitido com uma linguagem rebuscada, nem com a capacidade de persuasão dos filósofos da época. Ele pregou de modo simples, tendo preocupação de expor a palavra de maneira clara e compreensível. Paulo, ele queria que chegasse ali aquela mensagem ali de Jesus, bem clara. Paulo não queria ali se aparecer. Você vai ver ali que Paulo ele sempre trazia aquela mensagem ali, mas sempre ali, nunca se exaltando, mas sempre exaltando a Jesus. Paulo confessa que esteve entre os coríntios em fraqueza, temor e grande temor. Em fraqueza, pode dar a ideia de uma enfermidade física que o deixasse abatido. O temor existia em face da tarefa que tinha a desempenhar. O tremor devia-se às difíceis condições de pregar o evangelho em Corinto. Um comentarista
interpreta assim o estado emocional de Paulo. Vira-se desolado, sozinho, no meio de uma grande cidade, ansiando pela chegada dos seus cooperadores, como Silas e Paulo. O ambiente pesado, um paganismo grosseiro, deprimia o orgulho, aquela autossuficiência dos coríntios, desalentava-o, sentia ausco pelas impurezas e corrupção moral do ambiente, como sobrecarga de tudo, entristecia-o a oposição maligna e blasfema dos seus patrícios, os judeus. Mas isso aqui é só um comentário aí do comentarista. Ele disse que Paulo se achava deprimido por causa dessas coisas, mas ele sentia-se na dependência do Espírito Santo. Depois de ter sido alentado pelo Senhor, Paulo se sentiu disposto a apresentar a mensagem da cruz e a proclamá-la sem usar linguagem persuasiva de sabedoria humana. Se Paulo aqui fosse trazer aqui uma mensagem persuasiva, uma mensagem que não fosse a mensagem da cruz, uma mensagem de sabedoria, se Paulo fosse apresentar, o que é que ia acontecer? Ia ser só mais um. Ia ser só mais um tagarela ali. Ia ser só mais alguém falando sobre algum tema, falando sobre algum assunto. O propósito a ser alcançado pela pregação. Por isso que Paulo, ele sempre trazia Jesus crucificado, porque o propósito era que ia trazer o resultado para aquilo ali. O propósito da pregação paulina em Corinto não era para que a fé daqueles irmãos se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo sabia, quando pregou naquela cidade, do perigo que seus ouvintes se interessassem por ele e não pelo Senhor. Foi dito isso aqui na lição passada, que ninguém é de ninguém, porque ali um dizia eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, trazendo para si mesmo ali a glória de Deus, em vez de trazer a mensagem da cruz. Paulo pregava com o objetivo de conduzir as pessoas à fé em Deus somente. Desejava que experimentassem um poder divino, transformando-as em novas criaturas em Cristo. A propósito do comentário nesse texto, devemos ser conduzidos a uma séria reflexão. A nossa pregação é uma proclamação genuína? Será que a nossa pregação é uma proclamação genuína do Evangelho de Cristo, uma mensagem da cruz? Será que toda vez que vamos aqui anunciar o Evangelho de Cristo, é uma mensagem genuína, cristocêntrica, onde Cristo está no centro, onde é aquela mensagem da cruz? Estamos proclamando os poderosos atos pelos quais Deus deu testemunho de si mesmo em Jesus Cristo? Será que estamos obscurecendo a nossa proclamação com ostentação de linguagem ou qualquer outra coisa? Tomamos a firme decisão de fazer Jesus Cristo crucificado o tema da nossa pregação e o centro da nossa vida? Porque não basta só pregarmos Jesus crucificado. Temos também que viver Jesus crucificado na nossa vida. Sentimos-nos vulneráveis como pregadores do Evangelho em um mundo pagão e hostil. A nossa pregação manifesta o poder do Espírito Santo. Os resultados da nossa pregação demonstram o poder do Espírito Santo. A vida das pessoas está sendo transformada. Elas reconhecem o poder do Espírito na própria vida? E agora? Será que isso está acontecendo? Se não estiver acontecendo, vamos começar a aprender a partir de agora. Segundo ponto, revelação da mensagem da cruz. Por meio do texto que ora vamos considerar, concluímos que o apóstolo Paulo levava em conta a verdadeira sabedoria ao pregar.
O Evangelho é sabedoria porque teve a origem na mente e no coração de Deus. A mensagem da cruz é sabedoria de Deus. Ele vai dizer lá que os judeus pedem um sinal, o grego pede entendimento, mas nós pregamos a Jesus Cristo e a este crucificado. E ele começa a dizer ali que, ele começa a carta de Paulo aos Coríntios dizendo que o povo ali buscaram ali uma sabedoria humana ali, né? Os gregos ali buscavam ali a sabedoria ali, mas a própria sabedoria em si, que é o raciocínio lógico que diz lá em Romanos que a natureza expressa a glória de Deus. Porque se você olhar para um céu desse bonito aí, você sabe que tem um Deus que criou tudo isso, que o homem não tem poder para criar isso. Mas sendo que a sabedoria, essa sabedoria simples, o homem não quis ter na cabeça, não aceitou saber que existe um Deus no céu. Ele não quis saber. Aí começou a querer criar culturas, criar várias coisas. Aí Deus disse, então vou ensinar aqui o que é Deus pela loucura do Evangelho, que é o quê? Jesus crucificado. Jesus, um Deus ali que foi pendurado no madeiro, se fez maldição por mim e por você. Não é a sabedoria desse século. Ao anunciar a mensagem da cruz, os servos de Deus e Paulo, entre eles, expunham sabedoria entre os experimentados. Isso significa dizer que a sabedoria de Deus estava disponível àqueles que são maduros. O oposto da maioria dos cristãos de Corinto. Aqueles que são espirituais progridem experimentando com a ajuda do Espírito Santo todo o que Deus oferece por meio de Jesus, ou todos os tesouros de sabedoria que nele estão escondidos. Ele está falando aqui sobre o crente espiritual vai provar a sabedoria de Deus através das coisas espirituais. Como é que eu vou provar da sabedoria de Deus através de coisas espirituais? Onde é que eu busco isso? Onde é que eu acho isso? Você lendo a Bíblia, você vai ler a Bíblia, você vai ver a experiência de homens ali como Abraão. Abraão morava onde ali? Ur dos Caldeus. E Deus chega nele assim de dizer, sai da tua terra, sai de junto da tua parentela, que eu vou fazer de ti uma grande nação. Aí Abraão olha para um lado, olha para o outro ali e vai-se embora. E Deus vai ali trabalhando com Abraão, trabalhando o caráter de Abraão. Chega uma certa vez ali no Egito, ali, quando ele desce ali, ele vende a própria esposa, mandando a esposa dele mentir. Diz que tu é minha irmã. Em si era a meia-irmã de Abraão. E ali, aquele rei do Egito ali, Faraó, Deus revela a ele ali em sonho, ali dizendo, não deita com essa mulher, porque Deus tem uma promessa ali com ele e com ela. Aí aquele homem ali fica ali revoltado com Abraão, porque Abraão mentiu para ele. Aí você vê que depois Deus vai trabalhando no caráter de Abraão através de... Isso aqui é você viver uma vida espiritual com Deus, porque mais na frente você vai ver que Abraão ali com alguns nascidos dentro da sua casa vai para uma guerra contra cinco reis, e ali ele volta ali com tudo ali, com ele, o sobrinho dele Ló. E quando ele volta, o rei de Sodoma chega para ele aqui e diz, olha, tu pode ficar com toda essa riqueza aí, eu quero só as almas. Aí Abraão chega nele assim e diz, levantei minha mão para o Senhor e não tornarei a baixar. Ele mostra ali agora que ele é um homem espiritual, que ele não é um homem mais interesseiro. Aí você vê que através da palavra de Deus, Abraão foi transformado, o caráter dele, em vez de um homem carnal, um homem interesseiro, passa a ser ali um homem espiritual. Que ele diz, levantei minha mão ao Senhor e não tornarei a baixar, para depois você não dizer, eu enriqueci a Abraão. Aí você vai ver depois daquilo ali, quando Ló quer se separar de Abraão, olha Ló, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita, e se tu for para a direita, eu vou para a esquerda, escolhe aí, porque a bênção não está no lugar, a bênção estava com ele. Ele se considerava um homem espiritual. Isso é ser um homem espiritual, você confiar em Deus, você viver para Deus, você viver em comunhão com Deus. A mensagem da cruz é revelada pelo Espírito Santo, glória a Deus. É revelação do Espírito Santo. Estamos aqui no segundo ponto. E o segundo subtópico.
Devido a ter a sua origem em Deus, o Evangelho sobrepuja a razão humana, pois isso ninguém o compreende se o Espírito não esclarecer. Estou falando aqui rápido aqui, mas se os irmãos tiverem alguma pergunta aí, fiquem à vontade aí. Não se acanhe não, que nosso presbítero Valdemir está aí para nos responder, viu? É revelação do Espírito Santo. A nós, os crentes, Deus revelou coisas grandiosas por intermédio do Espírito. Os crentes sabem o que sabem, não por causa de alguma habilidade ou sabedoria deles próprios, mas porque aprove a Deus lhe revelar. Isso deveria eliminar do nosso espírito, o espírito do homem aqui com letra minúscula, qualquer sentimento de superioridade. Quando o homem acha que ele é alguma coisa, eu sou o cara, eu preguei ali, se converteu 30 pessoas. Porque eu passei 3 noites e 3 dias estudando direto. Não. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. O Espírito é capaz de revelar porque todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ela serve para discernir os pensamentos, ele vai dizendo. Por meio de uma analogia com a natureza humana, ninguém pode saber o que se passa no interior de um homem. A ciência aí procura, aí a psicologia, a psicanálise, né? Sempre vai procurar saber aí o que é que está passando na mente do homem, o que é que está passando no coração do homem, começa ali a aconselhar, até passar até remédios ali, mas ninguém sabe a não ser o Espírito Santo. Os outros podem apenas fazer conjecturas, assim ninguém pode conhecer o que se passa na mente de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O Espírito que revela, portanto, é verdadeiramente divino, e o que ele revela é a verdade acerca de Deus. O B. Recebemos o Espírito de Deus. Nós, todos os cristãos, não temos recebido o Espírito do mundo, como Paulo diz. Em outras palavras, não nos foi dada o Espírito da sabedoria ou da índole humana, mas temos recebido o Espírito que vem de Deus, a fim que possamos conhecer, comunicar e interpretar toda a revelação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Abram nossas Bíblias no livro de Tito, na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito. Abra aí, irmão Mário, leia aí. Eu só achar aqui que eu marquei aqui na Bíblia aqui, viu? Tito capítulo 2, verso 14. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Quer dizer que essas boas obras aqui não vêm de nós, não, porque diz que até o desejo de adorar a dele vem dele. Isso aqui vem de Deus e nós vamos mudando o nosso caráter através do Espírito Santo de Deus. Ele vai nos moldando, vai nos consertando. E sabemos que nós não somos bonzinhos, né? Que ele mudou a nossa vã maneira de viver e nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. O terceiro subponto diz o discernimento espiritual da mensagem da cruz, para que compreendemos a revelação do mistério outrora oculto, o Evangelho de Cristo,
Deus nos ilumina com a luz que é diferente da inteligência comum dos homens. Os apóstolos foram iluminados. Paulo lembra os coríntios que as palavras transmitidas por ele e os demais apóstolos foram ensinadas pelo Espírito e não pela sabedoria humana. Eram palavras que verbalizavam os pensamentos de Deus e, portanto, tinham a sua autoridade. Além disso, eles comprovam as Escrituras a fim de estarem seguros acerca da verdade que ensinavam. Ele não chegava aqui com algum discurso feito e dizia, olha, vocês têm que aprender isso aqui. Ele pegava a Escritura e mostrava, olha, é assim, assim, assim. Como é que o apóstolo Paulo, ele ali batia com os judeus ali na sinagoga? Que a Bíblia vai dizer que todo sábado ali, Paulo ia ali para a sinagoga ali, disputava ali com os judeus. Será que Paulo pregava algo diferente do que os judeus aprendiam? Não. Ele pregava ali o Velho Testamento ali, começava ali de Gênesis até Malaquias e começava ali a dizer, olha, esse ponto aqui, ó, isso aqui está falando de quê? Aí começava ali, a história de Abraão, quando Abraão sobe ali no monte ali para sacrificar, quem foi esse cordeiro aqui? Me mostra aí quem foi esse cordeiro. Aí Paulo chegava e dizia, realmente esse aqui é Cristo. Aí começava ali a ensinar. Mas ele não chegava com um discurso formado ali, começava a querer trazer uma direção diferente. Os crentes são iluminados. Aqueles que ouvem a palavra também precisam de iluminação do Espírito. Quem não tem o Espírito, o homem natural, não é capaz de reconhecer, apreciar ou receber o que o Espírito comunica por meio dos seus mensageiros. Quando a gente fala sobre o Espírito de Deus, sobre ser iluminado, sobre o Espírito Santo de Deus nos iluminar, nos dar direção, sobre o homem espiritual, quando a Bíblia nos traz falando sobre o homem espiritual, ele não quer dizer que a gente está em zen, nem estamos em outro mundo, não. Simplesmente estamos atentos à palavra de Deus. Começamos aqui a pedir direção do Espírito Santo de Deus. Deus me revela, me mostra, e Deus ali começa a dar direção, começa a nos ensinar. Porque muitas vezes nós temos o Espírito Santo de Deus como Deus vai dizer aqui agora, e é assim, não. E Ele nos deu uma mente para que nós pensamos, para que venhamos a pensar, raciocinar, e Deus nos dá a direção. O homem espiritual, porém, julga todas as coisas. É capaz de receber, entender, apreciar e aplicar a vida à mensagem, devido à operação do Espírito dentro dele. Quando o Espírito penetra na vida de um homem, muda tudo. Uma coisa nova que aparece é capacidade de fazer julgamento certo. Não é só de fazer julgamento, é fazer o julgamento certo. Isto não é porque o homem é agora, de algum modo, maior que antes, mas porque o Espírito o equipa. Assim, o homem espiritual tem dentro de si um ponto de diferença. E desse modo não pode ser julgado por quem não é dotado do Espírito Santo. De repente um pregador chega aqui, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e começa aqui a expor algo dentro da Bíblia que de repente alguém que já chegou aqui nunca expôs. Será que ele virou um super crente por causa disso? Será que ele é super homem? Não, simplesmente o Espírito Santo de Deus revelou a ele e ele revelou à igreja. A decepção de Paulo com a carnalidade dos coríntios devia-se também ao fato de que podia pensar como Cristo, por causa do Espírito que neles habitava. Contudo, viam as coisas na perspectiva do homem do mundo e não na do homem espiritual. Com isso, eu estava sendo privado de privilégio, de pela obra do Espírito.
julgarem todas as coisas. O que acontecia aos coríntios pode também acontecer a nós. Eles não cultivavam o relacionamento com o Espírito Santo, por isso continuavam crianças em Cristo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1. É certo que quando uma pessoa nasce de novo, através do Espírito de Deus, elas e torna um homem espiritual, mas não continuará andando no Espírito de forma automática. Por isso temos as ordens para andar e viver no Espírito. Temos que andar, temos que viver no Espírito, sempre buscando. Como foi que Abraão andou? Como foi que Isaac andou? Como foi que Noé andou? Pedro, uma certa vez, naquela passagem ali em Atos dos Apóstolos, ali, que ele vai subindo ali a Porta Formosa, tem um coxo ali, e ele pede uma esmola ali, diz, nem tenho prata, nem tenho ouro, mas o que tenho, isso eu te dou, levanta e anda. O que é que ele tem dentro dele? O Espírito Santo de Deus. Ele ali operou milagre, prodígio e maravilha através de quem? Através do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Pedro passava, a sombra de Pedro curava. Pedro, um homem letrado, ele pregava, 5.000 almas se convertiam, 3.000 almas se convertiam pela pregação dele. Mas quando olhamos ali, Pedro ali, no começo ali, qual era o propósito de Pedro? Jesus está dizendo, eu estou indo agora para ser crucificado. E começa ali a contar o que vai acontecer a Pedro. O que é que Pedro faz? Pedro pega Jesus pela beca de canto assim, não, isso não pode acontecer. Pedro é um homem carnal. Deus está dizendo as coisas espirituais a ele, Jesus está dizendo a ele as coisas que vai acontecer, e o que é que ele faz? Não, não é assim, não é assim, porque ele era um homem carnal, queria fazer as coisas do modo dele. Aí essa é a diferença do homem espiritual para o homem carnal. Ele queria fazer as coisas ao modo dele, ao seu querer. Não, isso vai ser assim, tem que ser assim, e eu nasci assim, vou morrer assim, não. A Bíblia nos mostra que Pedro foi transformado. Através de quem? Através do Espírito Santo de Deus. Você vê a transformação na vida de Pedro. Alguns irmãos têm alguma pergunta, querem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade, não fique caladinho não. Não volte com a dúvida para casa não. E possa ser que alguém lhe pergunte e você não sabe ensinar porque ficou com a dúvida na escola dominical. Nosso pastor está aqui para nos ensinar, o presbítero está ali, nosso evangelista, nosso diácono, nossos diáconos aí. Fiquem à vontade para perguntar, não chegue em casa com dúvida não. Um comentário para hoje diz que volte-se para si e pergunte: ainda penso como um homem natural ou já exercito uma mentalidade diferente acerca das verdades espirituais? Será que você já, desde quando você se converteu, você vem amadurecendo, você vem melhorando, você vem mudando através do Espírito Santo de Deus? Como é que eu sei que eu mudei? Como é que eu sei que eu estou maduro? Você começar a ler a Bíblia, o que é que vai dizer? Vai dizer que eu sou um miserável pecador? Deixei de ser um miserável pecador? Não, mas eu sou um pecador remido. Eis a diferença. E Homero nunca deixou de ser um pecador, mas um pecador remido. Que quando ele começa a olhar para as coisas erradas, ele começa a dizer, isso aí não. Isso aí eu não posso fazer, por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, já me remiu de todo pecado. A gente tem que começar a olhar para as coisas erradas, para tudo que a Bíblia diz contra aqui, a gente tem que começar a olhar e dizer, não, isso aí não acrescenta mais na minha vida. O que acrescenta na minha vida é a palavra de Deus. E eu quero ser um homem diferente. Ainda que o homem erre, ele vai errar aqui, vai errar ali. Quando ele for, se ele se achar o santo, Jesus vai arrebatar ele para o céu, rapidinho, como Enoque. Mas ele sempre tem que procurar, quando errar, sempre olhar assim, o Espírito Santo se entristece logo dentro do coração, aí você olha, Jesus me perdoa, me ajuda a melhorar. E em si só o homem não vai conseguir, mas ele pede direção de Deus, me ajuda, Jesus, me ajuda a melhorar. Mas como é que eu vou conhecer a Deus se eu não buscar Ele? Como é que eu vou querer melhorar se eu não procurar saber como é que Deus quer que eu faça? E como Deus quer que eu faça? Através das Escrituras, através da palavra dele. Você vai começar a ver essas histórias desses homens de Deus aí.
dos apóstolos, dos discípulos, dos profetas, dos homens de Deus que viveram aqui na terra, você vai começar a ver que foram homens falhos, homens pecadores, não foram super-homens, não. A diferença está aqui, ó, no Espírito Santo de Deus. Amém? A conclusão. Em nossos dias, há mensageiros que não anunciam a autêntica mensagem da cruz, no poder do Espírito Santo. Você concorda com essa afirmação? Por quê? Será possível ajudá-los? Como? O que se pode fazer para deixar de ser uma criança em Cristo e passar a agir como adulto espiritual? Como é que eu posso deixar de ser uma criança, um menino, tomando leite, não tenho maturidade para certas coisas? Através da mudança de caráter, através do Espírito Santo de Deus. Você vai continuar errando se você quiser. Você só continua na mesmice se você quiser. É assim na área espiritual, é na área física, na área que você imaginar. Você só continua na mesma se você quiser. Ah, eu não sou capaz. Você, quando nasceu, você não sabia nem falar? Você aprendeu a falar, aprendeu a andar, aprendeu a vestir uma roupa. Por que você não aprende a ser mais santo em Cristo Jesus? É porque o homem ele se acha muito incapaz, muito inferior. Olha, minha irmã, eu digo a vocês aqui, vou concluir, estou concluindo aqui já. Eu digo a vocês, eu fui criado sem pai, minha mãe ali trabalhando muito ali. Nunca foi fácil para mim as coisas, não. Nunca. Nunca foi fácil e nunca vai ser, que Jesus nunca me prometeu facilidade em nada. E fui vencendo na vida, eu me considero hoje em dia um camarada vencedor, através de Jesus. Nunca me limitei a algo que alguém dizia assim, tu não sabe fazer isso não, tu não pode. Eu digo, eu vou tentar, vou conseguir. E fui fazendo, fui aprendendo algumas profissões ali. Não sabia dirigir, aprendi. Não sabia fazer algo, aprendi. E fui fazendo assim a palavra de Deus. A gente nunca vai ser o expert não, que todo dia a gente tem algo a aprender da palavra de Deus, mas sempre que você buscar, sempre você vai mudar, sempre você vai ver. Vai ter uma hora que vai chegar dificuldade na sua vida, você vai, em vez de chorar, você vai rir. Vai ter um momento da sua vida, em vez de quando chegar uma dificuldade, eita, quando Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, vê? Porque você vai rir no meio da dificuldade, porque você vem aprendendo com a sua maturidade espiritual, você vai vir crescendo, e as coisas vão ser diferentes. Amém? Nosso presbítero Valdemir para fazer essa oração aqui em nome de Jesus, concluindo. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Você aí aprendeu da poderosa palavra de Deus? Aprenda, irmão, se ligue no céu. Não só fique nas palavras aqui do diácono Homero, mas pegue sua Bíblia, abra, pesquise, não é? Vale se aprofundando na palavra de Deus. Isso é para o seu próprio crescimento espiritual, tanto na parte intelectual, também na espiritual. Convidamos aqui o nosso irmão Emílio para que ele venha louvar, para que possamos tirar dízimos e ofertas. E no final, o nosso pastor Fagner, nosso pastor presidente, ele vai assim orar e vai dar aí todo... Fugiu agora da mente, louvado seja Deus. Ele vai dar aí, irmãos, todos os recados que tem de dar, né? Amém? Sei que essas palavras é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos louvar aqui. Glória a Deus. Louvar
o 39 da harpa cristã. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, né? Mais alvo que a neve, né? Nós seremos, né? Debaixo da graça do Senhor. Eu agradeço a rica oportunidade. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Queremos assim louvar a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de nesta manhã estarmos assim participando de mais uma consagração e também da escola bíblica dominical. Nós queremos também assim louvar a Deus por esta oportunidade, louvar também pela vida dos irmãos que aqui chegaram para aprender um pouco mais da palavra de Deus. E hoje aprendemos esse tema de suma importância sobre a mensagem da cruz, a mensagem que não deve faltar em nossos diálogos, em nossas pregações, em nossos louvores, que a mensagem da cruz esteja sempre em evidência para a nossa vida e que nós que pregamos e anunciamos o Evangelho não venhamos em nenhum momento esquecer da mensagem da cruz. Amém, meus irmãos? Conta-se a história, irmãos, de uma igreja em que a criancinha, ele sempre vinha à igreja, e naquela igreja o pastor, ele era bem pequenininho.
E atrás do pastor tinha uma cruz. Tinha uma cruz. E em um determinado período de tempo se mudou o pastor da igreja. E veio então o novo pastor. E esse novo pastor era bem grandão. Quando ele ficava de frente do altar, cobria a cruz. E uma vez a criança entrou na igreja, olhou para o pai e disse: papai, onde está a cruz dessa igreja? Porque ela estava bem atrás do pastor, que era bem grandão. Mas ele era grande literalmente, não é? Mas, como falou nosso diácono Homero aqui, a mensagem da cruz tem sido esquecida, porque o que tem ficado em evidência depois da mensagem não é a cruz, não é Cristo. O que tem ficado em evidência depois da mensagem é a oratória do pregador, é o nome do pregador, é o status do pregador, é o quanto de visualização ele tem nas redes sociais, porque hoje só se escolhe pregador pela quantidade de visualização e de seguidores que ele tiver nas redes sociais. Se ele tiver muitos seguidores, se ele tiver muito status na popular, né, ele então é escolhido, embora ele não pregue a mensagem da cruz. Mas que nós nunca venhamos, irmãos, acharmos que somos tão grandes ao ponto de escondermos a cruz de Cristo. Amém? Que Deus abençoe também a cada um dos irmãos que estão ligadinho, participando conosco, que estão participando aqui da Escola Bíblica Dominical nesta manhã, também através da internet. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, os de perto, os de longe, aqueles que estão ligadinho aqui conosco. Nossa irmã Ana Paula, irmã Marília, né? Lá na minha cidade, nosso irmão Davidson, nosso irmão Gessé e tantos outros que estão participando, a nossa irmã Edilene, seu esposo, irmão Luiz. Que Deus continue abençoando os irmãos ricamente em nome de Jesus. Meus irmãos, eu vos convido a se colocar de pé neste momento. Vamos assim fazer a nossa oração de gratidão a Deus por mais um culto, por mais um momento em que nós adoramos ao Senhor. Vamos assim também apresentar os dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Na próxima semana, nós daremos continuidade falando do capítulo de número 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Iremos falar então sobre carnalidade, imaturidade e divisões na igreja. Nós assim convocamos os irmãos à igreja para ler este capítulo e no próximo domingo estarmos juntos estudando esta palavra, estudando este capítulo para a glória de Deus. A gente vai ver como a igreja de Corinto tinha carnalidade, imaturidade e divisão na igreja, coisa que não é muito diferente das igrejas atuais. Então, é importante que você aprenda, que você venha desfrutar deste conhecimento. Na próxima semana, a escola bíblica começa às 9 horas da manhã até às 10 horas. Nós assim convocamos os irmãos para estarem participando em nome de Jesus. Vamos assim estar orando. Bendito Deus, Pai eterno, Pai querido, graças nós te damos por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de poder estarmos aqui para te adorar, te glorificar, pelo que nós aprendemos aqui nesta manhã e desfrutamos, Senhor, deste capítulo 2 de 1 Coríntios, um ensino muito proveitoso para a glória do teu nome. Ó Deus, nesse momento também eu quero te agradecer, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas que são para a manutenção desta casa, Senhor, que são para a manutenção da tua igreja, da tua obra. Ó Deus, nós oramos também por aqueles que podem estar na escola bíblica dominical, mas que porventura, Senhor, está dando prioridade a qualquer outra coisa, Senhor, menos a estar aprendendo a tua palavra. Desperta a tua igreja para que todos possam estar alegremente, Senhor, aqui na escola bíblica dominical, aprendendo as sagradas escrituras. Desperta, Senhor, os teus filhos, é o que nós te pedimos. E à noite nos dá um culto abençoado, Senhor, debaixo das tuas poderosas mãos, onde a igreja possa estar reunida para bendizer e exaltar o teu santo nome, em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém
e amém. Estenda suas mãos para receber assim a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, de hoje para todo sempre. E o povo de Deus diz amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Às 18 horas, o culto da família aqui na congregação.